Alguma vez você já pediu para Deus mudar uma situação, uma circunstância que você estava passando? Com certeza, né? Todos nós às vezes passamos por momentos tão difíceis que a gente não suporta e diz: Senhor, muda essa situação. Mas você sabe que às vezes as situações elas não se alteram, elas não mudam, são inúmeras variáveis que estão em torno de um acontecimento, daquilo que a gente passa. E a gente deveria pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria, confiança, me dá disposição para passar por essa situação. É o que nós vamos estudar hoje no Salmo 64. Davi está passando por um momento tão desafiador de trama dos seus inimigos, e a gente vai ver isso. Ele especifica pelo menos umas 6 situações daquilo que está acontecendo com ele, que ele pede para Deus: Senhor, me dá forças para passar por esse momento. Você está passando por um momento difícil, desafiador? Você gostaria que essa situação não existisse? Eu não sei o que vai acontecer, mas é possível que ela perdure, que ela não se altere. Que tal meditarmos hoje juntos nesse salmo e termos a certeza de que Deus nos dará forças, sabedoria para a gente passar por isso? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio ter a sua companhia, estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia por dia. Olha, eu fico feliz em poder estudar a Bíblia com você e quero te convidar. Você sabe que a Bíblia, cada vez que a gente se aprofunda, que a gente estuda, que a gente medita, nós vamos vendo cada vez mais o poder transformador que a palavra tem no nosso viver. Por isso, aqui na Novo Tempo, nós temos uma escola que prepara guias, que estuda com os nossos telespectadores. Nós temos mais de 2 milhões de alunos na nossa escola bíblica. Você já é um aluno da escola bíblica? Ainda não? Já é? Parabéns, quero te convidar a ser um aluno da escola bíblica. E lembrando que você pode pedir seus guias de estudos. E eu estou oferecendo aqui para você, nas últimas semanas, o guia de estudos Profecias de Daniel. Esse é o guia que eu estou estudando no programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, aqui na Novo Tempo, das 7h30 às 8 da noite. Aqui você vai compreender, dentro desse livro profético do Antigo Testamento, o que vai acontecer ao longo da história e a certeza de que Deus é soberano, de que Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle de todas as situações do mundo, ainda que Ele deseja que a gente não passe, que o mundo não passe por essas situações, mas muitas vezes são as escolhas humanas, o mal que existe no mundo hoje. Mas a certeza, a gente estuda no livro de Daniel, que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e nós viveremos em um lugar onde verdadeiramente existirá a justiça. Seja um aluno da escola bíblica, você pode pedir através do nosso WhatsApp, através do nosso site ou ligar em horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Seja um aluno da escola bíblica. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Não esquece de compartilhar com seus amigos o nosso programa através do nosso canal do YouTube. Manda o link para ele. A gente já volta para estudarmos o Salmo 64. Estamos de volta, começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos estudar hoje o Salmo 64, uma oração fervorosa. Você sabe que a expressão ouve dá uma ideia de, o desejo forte. Ouve, Senhor. Ó Deus, ouve a minha voz. Essa expressão, minha voz,
pode soar muitas vezes essa expressão com o significado de ouve a minha queixa, ouve minha angústia, ouve as minhas dores. É essa forma sincera que o salmista tem de clamar a Deus de forma veemente, né? Ouve, ó Deus, a minha voz, ouve as minhas perplexidades. Ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Então, as minhas queixas. Eu gostei muito dessa expressão traduzida aqui, né? Aquilo que ele está vivendo, a situação difícil que ele está vivendo. E a gente vai ver no Salmo 64, como eu mencionei, uma sucessão de situações. Então, ele vai pedir para Deus e vai identificar algumas coisas que ele está passando. E o contexto desse clamor é perseguição por causa dos inimigos. Mais uma vez, né, a gente já viu isso em outros salmos. E a gente pode ter aqui, de forma direta, né, para a gente identificar, Davi é o autor desse salmo, a gente lembra o contexto de perseguição de Saul, do rei e dos oficiais. Então a gente tem a conspiração do rei, que quer destruí-lo, os seus oficiais, e o outro também são aqueles que querem fazer média com o rei, sabe? Aqueles amigos do rei que de alguma forma começam a falar algumas coisas de Davi, criar algumas situações, e a gente já viu isso em outros salmos e acabam gerando em Davi medo, uma situação perplexa, como diz o texto bíblico. E aqui a gente vê na sequência, Davi, muito mais do que pedir que Deus mudasse uma circunstância, que Deus desse forças para ele lidar com essa circunstância e que Deus agisse nessa situação. E eu falei na introdução que tem situações na vida da gente que elas não vão mudar. Tem cenários, contextos, problemas que eles não mudam. A gente tem que conviver com isso. E a gente precisa de sabedoria para lidar com essa situação. Não sei se isso fica claro para você. Você pode até tentar solucionar eu não diria diretamente um problema, mas um momento. Às vezes pode ser um problema. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo, porque aquilo vai ser perpétuo, né? Outras coisas você quer que Deus mude, está tudo bem, tá? Mas hoje eu quero enfatizar isso nesse salmo. Muito mais do que a mudança de uma situação, é força para enfrentar, habilidade e sabedoria para lidar. Fica claro isso para você? Eu quero ler alguns versos aqui para a gente meditar. Então vamos lá. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Olha só. O terror do inimigo está ali. Preserva a minha vida. E você vê ao longo da história que esse foi um problema recorrente. Estava ali. Então ele está fazendo um pedido, preserva a minha vida do terror do inimigo. E a gente está vendo que ele faz um pedido e expõe a situação. Então preserva a minha vida porque alguém está conspirando contra mim. Os inimigos querem me destruir. Esconde-me da conspiração dos malfeitores. Então não acaba com o que eles estão conspirando. Não, me esconde, me protege. E eles vão fazer isso muitas vezes. Então me esconde da conspiração dos malfeitores. Vamos lá. Talvez você tenha que pedir hoje, Senhor, me preserva dos meus inimigos. Algum contexto que você esteja vivendo, difícil, que tem alguém querendo te prejudicar. Tem alguém conspirando contra você. Que tal clamarmos a Deus para nos dar, né, a habilidade para lidar com esse contexto, com esse cenário difícil? E do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles praticam errado, equívocos, é o terceiro
terceiro problema e 2 pedidos: preserva minha vida e me esconde da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Verso 3: os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Uau! Que verso, hein? Que descrição! Esse é um tema muito recorrente, a gente já estudou um salmo sobre essa questão de pessoas que falam mal dos outros, mas olha a descrição. Ele está pedindo para Deus o esconder. Senhor, não deixe que isso me atinja. Da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam iniquidade. E agora ele faz uma descrição disso. Eles afiam a língua como espada. Tem gente que tem a língua que nem uma espada, né? Corta mesmo. Feio, né? Destrói, sabe? Destrói. A língua, falar mal de alguém pode matar a vida de uma pessoa. Afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Essa descrição aqui também é sinônimo. As palavras são amargas. Você já descobriu alguma vez algo que falaram de você que não tem nada a ver com a sua vida, com quem você é? Palavras amargas, você até pensou assim, da onde tiraram esse negócio? Eu vou te dizer, uma mente usada pelo inimigo de Deus para falar mal de alguém se torna um centro de criatividade do mal. Não esqueça disso. Que o Senhor nos proteja de a gente ser envolvido negativamente. E eles fazem nas ocultas, diz o texto. Nas ocultas para atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. E eles falam mesmo. E não estão com medo, não. E diz o texto que eles teimam no mau propósito. Eles continuam, persistem nisso. Falam em secretamente armar ciladas. E dizem, quem nos verá? Dá para entender esse texto aqui? Fazem tudo isso, falam mal e dizem, acham que ninguém está vendo. Acham que ninguém está vendo. E aqui é para a gente pensar que Jesus vai tratar isso no Sermão do Monte, né? Que o pensou, você pode pecar no pensamento, sabe? Então, você acha que Deus não está ouvindo o que você fala? Eu achar que Deus não está ouvindo o que eu falo, se eu estou falando mal de alguém? Se eu pensar o mal e alimentar isso dentro de mim, eu já estou pecando. Né? Eu nem preciso comparar o quanto mais, nem preciso dizer o quanto mais. Verso 6. Projetam iniquidades, inquirem tudo o que se pode colocar para fora, escorgitar, né? Apresentar. Eles projetam, eles falam. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. E aqui está essa descrição desse desenvolver o pensamento ruim, né? É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. É um abismo, é um lugar profundo, começa a imaginar coisas, começa a falar coisas assim. Ele não tem mais total percepção, lucidez, ele a todo tempo ele só fica pensando no que é mal. Eu queria pensar junto com você aqui uma coisa. Quando a gente tem a tendência de analisar esse tipo de texto,
a gente só tem a ideia assim, de olhar para o outro, né? Ah, é verdade, pastor, eles fazem isso. É verdade, eles fazem isso. E é isso mesmo, né? A gente não está tudo bem. Eu olho e digo assim, quando eu leio, eu fico pensando, puxa, mas naquele dia falaram isso. Puxa vida, naquele dia citaram essa situação e tal. Ok, mas vamos aplicar para a gente. Vamos pensar na gente, porque nós podemos, em algum momento, sermos, entende? Nós, em algum momento, podemos ser influenciados. Em algum momento, às vezes a gente nem se dá conta. A gente pode estar falando de alguém, a gente pode estar expondo alguém. Não, pastor, isso comigo não acontece. Pode acontecer, sabia? Quando alguém traz um assunto para você, para falar de alguém, e você está ali assim, sabe? O fato de você concordar ou de você ser um receptor, um ouvinte, assim, sabe? Isso faz com que você comece a alimentar a possibilidade de entrar no mesmo caminho, de reforçar uma fala. Então, clamar a Deus para que Ele me dê percepções claras de que eu não posso contribuir, eu não posso ser um ouvido que vai ser um ouvido que receba. E talvez sugerir assim, você já procurou conversar com essa pessoa sobre esse assunto? Porque esse é o conselho da Bíblia, até já citei em algum momento aqui. Você já conversou com a pessoa? Não adianta. Então, você não acha que é melhor a gente não falar sobre isso? Porque o fato da gente falar pode começar a despertar em nós, sabe, esse sentimento e a gente começar a ser levado? A gente começar a ficar ruim diante dessa situação? Para a gente pensar junto, tá? Então, muito mais do que aplicar esse salmo para aquele que fala para o outro, é pensar assim, Senhor, me ajuda a não ser esse indivíduo que em algum momento vai estar falando mal de alguém, vai estar conspirando, vai estar sorrateiramente criando uma situação sem ter percepção total de que está fazendo isso. Para a gente pensar. E a partir do verso 7 ele dá uma guinada, né? Tecnicamente, para quem gosta de português aqui, aparece o mas, é essa conjunção adversativa que vai, né, opor a ideia que veio, então ela muda a ideia. Então ele faz uma descrição desses que falam mal, projetam, Senhor me livra deles, Senhor me dá forças para resisti-lo, eu não tenho como mudar a situação, Senhor, mas esteja comigo. Mas mudou. Desfere contra eles uma seta de súbito. Senhor, faz alguma coisa, por favor. Me dê sabedoria para lidar, mas Senhor, age. De sorte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Então ele está pedindo sabedoria e agora ele está pedindo, Senhor, por favor, faz com que o que eles estão fazendo contra mim se volte para eles. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Senhor, muda esse contexto, eu estou sendo perseguido, estou sendo maltratado, estão falando de mal contra mim. Por favor, que isso que eles estão fazendo se volte contra eles. E aí ele termina no verso 10, que é o verso, daqueles versos para a gente anotar, sabe, lá na caixinha de promessa? O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Senhor, não dá para mudar todas as situações, eu sei disso. Não tem como mudar. Mas eu me alegro em Ti e confio em Ti. E eu vou me gloriar em Ti. Você deseja isso? Você quer? Eu quero orar. Primeiro, para que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com essas situações. Segundo, para que
eu não seja envolvido com fofoca e me torne um fofoqueiro também. Terceiro, para que aqueles que falam mal, aquilo que eles estão falando, se volte contra eles. Quarto, para que eles tenham percepção e reconheçam o Deus verdadeiro. Eu, quinto, quero confiar no Senhor e quero me gloriar em Ti. Você deseja isso? Vamos orar por isso. Pai do céu, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos guia. Nos dê sabedoria para lidarmos com as situações adversas. Proteja-nos. Que a gente se alegre no Senhor e que jamais da nossa boca saia uma palavra para depreciar o ser humano. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. Amanhã a gente vai começar a estudar o Salmo 65 e os próximos 4 salmos serão salmos de gratidão. Você tem um coração agradecido? A gente se vê amanhã. Certa vez ouvi uma história interessante sobre um menino que brincava na beira de um lago no sítio de seu avô, atirando pedras na água para espantar as aves que lá nadavam. Porém, um acidente aconteceu. Em um momento de descuido, o rapaz lançou uma pedra que acertou em cheio a cabeça de um cisne, tirando a vida do pobre animal. Desesperado, o rapaz apanhou a ave sem vida e correu para debaixo de uma árvore para enterrá-la antes que alguém soubesse do ocorrido. Mas sua tentativa foi vã, pois sua prima, que estava próxima do local, acompanhou toda a cena e, aproveitando-se da situação, decidiu chantageá-lo. Para manter o caso em segredo, ela exigiu do menino certas tarefas, como ser carregada em seus ombros, ter as bonecas banhadas e ficar com todo o seu lanche. Com medo de ser punido, o menino aceitou as exigências, mas elas foram ficando cada vez mais pesadas até que o rapaz não aguentou mais ser explorado. Mesmo sabendo do possível castigo que receberia, o menino decidiu ir até a casa do avô e confessar seu erro. Então, apreensivo pelo que lhe aconteceria, o menino subiu ao escritório do avô e lhe comunicou o acidente. Porém, para sua surpresa, quando confessou o que fizera, o avô sorriu calmamente e lhe convidou para olhar pela janela do seu escritório. Enquanto ambos olhavam para o lago, o homem lhe disse: "Meu filho, daqui eu vejo tudo o que acontece lá embaixo. Eu vi quando você errou e tentou esconder o que fez. Daqui eu assisti sua escravidão e fiquei muito feliz por ver você vindo até mim. Saiba que você é mais importante do que uma ave. Vá em paz, eu te perdoo." Sabe, essa história é uma metáfora da vida real. Às vezes tentamos esconder o que muitos já sabem. Na perspectiva bíblica, toda a nossa vida está sendo observada. Cada minuto de nossa existência é assistido por Deus. Ele sabe de cada coisa que nós fazemos. No Salmo 64 encontramos inicialmente a descrição do pensamento de um ímpio. O texto revela que sua tolice consistia em achar que suas ações eram secretas. Ouça o verso 5 que diz: "Teimam no meu propósito, falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá?" Percebe que a Bíblia descreve o todo como alguém que se agarra na falsa sensação do anonimato? Porém, nada é realmente oculto neste universo. Nosso planeta é assistido diariamente por milhões de seres angelicais que acompanham o desenrolar da história do pecado em nosso mundo. Por isso, todas as vezes que te der vontade de fazer alguma coisa escondida, saiba que existem milhares de olhos te observando. E só o fato de você querer se abrigar no anonimato já é um forte indicativo de que o que você está planejando fazer não é algo bom. Isso porque dificilmente boas ações precisam se esconder na escuridão dos segredos. E se porventura você já cometeu algo obscuro e se arrepende pelo que fez, não tenha receio de ir até Jesus. Tenha certeza que não há nada que você fale a Ele que o surpreenda. Ele já sabe de tudo o que você fez. Ele só o está aguardando na sala da misericórdia. Seu pedido de perdão não é para informá-lo, mas apenas para mostrar o seu arrependimento e o seu desejo de mudança.